Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal e hoje a gente inaugura um novo formato de vídeos aqui no canal. Há uma frase muito célebre, proferida por um médico chamado Abel Salazar, que diz que quem sabe só medicina, nem medicina sabe. Essa frase pode ser interpretada em vários contextos, mas hoje eu queria refletir com vocês que não basta a gente se trancar na medicina, só pensar em medicina, só viver medicina 24 horas por dia. É importante a gente ter outras atividades, a gente ter hobbies, a gente ter lazer, a gente ter outras coisas, passando pela nossa cabeça, porque isso acaba até contribuindo com a nossa formação médica. O que isso tem a ver com o vídeo de hoje? É porque o vídeo de hoje inaugura esse novo formato aqui no canal, onde a gente vai fazer sempre uma interação entre medicina e arte. Sim, porque a medicina, ela está na literatura, ela está no cinema, ela está na TV, ela está nas artes plásticas, ela está em todos os lugares. E aí a gente vai buscar fazer uma interface entre a medicina e essas outras artes que são tão fundamentais na vida do ser humano. Para começar, hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, O Último Sopro de Vida, do autor Paul Kalanithi, que é um neurocirurgião que conta nessa obra belíssima a sua experiência com um câncer. É depois da vinheta. O livro O Último Sopro de Vida, do autor Paul Kalanithi, ele foi lançado aqui no Brasil tem poucas semanas pela editora Sextante. O Paul Kalanithi, ele é um neurocirurgião e ele começou a escrever esse livro quando ele descobriu que ele tinha um câncer altamente invasivo nos seus pulmões e ele resolveu então dividir a sua história. Esse livro tem 3 partes. Na primeira delas, a gente conhece a história do Paul antes dele ter descoberto o câncer, onde ele conta a sua trajetória, não só na faculdade de medicina, mas antes, como é que foi a decisão dele por se dedicar à medicina, como é que foi a decisão dele por se tornar um neurocirurgião, sendo que antes disso ele tinha se formado em literatura. E aí ele conta todo o caminho dele para se decidir pela medicina, para se decidir pela neurocirurgia, como é que foi essa transição do mundo das letras para o mundo da medicina e por que ele resolveu ser neurocirurgião. Só por aí o livro já valeria a pena, porque é uma história muito bacana, é uma história muito bem contada, ele realmente é um cara que consegue fazer essa interface entre arte e medicina de maneira brilhante. E ele justifica o fato dele ter escolhido ser um neurocirurgião justamente por ser aquela especialidade médica que age na essência do ser humano. Ele diz que quando ele manipula um cérebro, ele não está simplesmente manipulando ali um monte de células, um monte de tecidos, mas ele está manipulando aquilo que faz uma pessoa ser uma pessoa. Na segunda parte do livro, cujo título é Não Parar Até Morrer, ele conta justamente a trajetória dele a partir do momento em que ele descobre que ele tem um câncer. E aí a gente tem uma lição de vida valiosíssima. O Paul vai contando com muita vivacidade, com muita consciência, tudo o que ele vai passando nesse processo em que ele de repente troca de lado, e ele se vê como paciente e ele conta como que ele reage a essa situação. Ele que estava tão acostumado a dar más notícias para pacientes, a informar pacientes sobre suas condições e ter em suas mãos a vida dos pacientes, às vezes sem nem ter muita consciência do grau de responsabilidade daquilo, ele de repente se vê do outro lado e ele se vê de repente aos 36 anos como um jovem médico promissor prestes a se formar na sua residência, encarando a própria mortalidade e lutando pela vida e para deixar um legado para sua esposa, para sua filha, que ele resolve ter junto com a esposa quando descobre que está com essa doença. E tudo isso é narrado de forma muito vívida nesse livro.
Infelizmente, esse é um daqueles livros que a gente lê já sabendo o final. O Poe faleceu em março de 2015, tanto é que a terceira parte do livro, né, que é o epílogo desse livro, ele é escrito pela Lucy, que é a esposa do Poe, e ela conta pra gente que o último pedido do Poe, literalmente, foi que ela fizesse de tudo para que esse livro fosse publicado. E é isso que ela faz. O Último Sopro de Vida é um livro que deve sim ser lido por todo mundo que faz medicina, não só porque é uma bela lição de vida, mas também porque é uma contundente lição de como lidar com a morte. Mas, mais do que isso, é um livro que deve ser lido por qualquer pessoa, porque traz uma história daquelas que ensinam muito pra gente, trazem muitas lições e, mais do que tudo, emocionam de uma maneira inexplicável. O Último Sopro de Vida é um daqueles livros que deveriam ser de leitura obrigatória. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre O Último Sopro de Vida, mas a verdade é que você só vai ter a real experiência de ler esse livro se você pegá-lo e lê-lo efetivamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do novo formato que esporadicamente vai aparecer aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo, isso ajuda bastante a divulgar o Medicanal, e se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal, porque aí você vai estar sempre por dentro de tudo que for publicado no Medicanal. Eu agradeço muito a sua audiência, deixo para você um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.